Se você levantar a cama, ou tem uns que vai levantar o travesseiro, vai ver lá o rabo de Satanás. Sim, ele bota o rabo dele escondidinho e fica lá, dividindo. Quando eu vejo a família discutindo coisas, e um eu quero isso, outro eu quero só continuar assim, eu digo, já olho por lá, eu fico, ali está o rabo dele. Quem divide é Satanás. Quando na amizade de vocês e minha começa a dividir, pode parar e prestar atenção, o rabo dele já está ali. Só tem um que divide, Deus une. O amor de Cristo nos uniu. Toda a Santa Missa o Padre faz essa oração. Aquele que divide, se você está dividindo a sua família, pare de ser missionário do capeta. Porque tem gente que tem o dom de dividir. Que isso não é o dom, isso é o impulso do mal. Pare logo, enquanto dá tempo. Efésios, capítulo 4, versículo 32, por favor. Carta aos Efésios. Fica lá perto do final da Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vou repetir: sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E como foi que Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Como foi? Ninguém sabe? Vire só a página aí depois de Efésios, Filipenses capítulo 2. Como foi que Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Versículo 6, capítulo 2 de Efésios. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todos os nomes, a fim de que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sobre os céus, sobre a terra e sobre a terra, e que toda língua proclame que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, Deus pegou o único filho que tinha para nos salvar, levou ele à missão e dar a vida por nós. Pergunto eu: Jesus tinha culpa alguma para pagar na cruz? Jesus está com mágoa de mim e de você porque Ele morreu na cruz por mim e por você, e nós não estamos nem aí para Jesus? Nós não vamos nem à missa, nós não lemos nem a palavra, nós nem buscamos a confissão. Jesus está com mágoa de mim e de você por causa disso? Ah, mas aquela pessoa falou mal de
sabe. Não sei. Porque aquela pessoa me fez isso. Verdade. Dói. Mas Deus nessa noite está querendo nos salvar. Eu não vou entrar nem em outro aspecto do perdão, que vai gerar mais tempo. Eu precisaria de um dia para falar sobre isso com vocês. Vou deixar para Rafael. Que é a falta de perdão está gerando muitas dessas doenças que nós estamos trazendo no corpo e na alma. E isso não é mais novidade não para o mundo não, porque os médicos, os cientistas já descobriram que a falta de perdão aumenta a pressão arterial, ataca o rim. Gente, é muita coisa que esse mal gera em nós. Não vou nem falar da ansiedade. É muito mais. Mas o problema não é só o corpo. É porque a falta de perdão mata a alma. Se fosse só esse corpo aí, tá ótimo. Morreu, acabou. Mas mata a alma e afasta do céu. Eu estava rezando ontem por vocês na vigília que tivemos na comunidade. É a adoração 24 horas, eu fiquei a parte da tarde e à noite. E Deus dizia assim para mim: o perdão é uma decisão da alma, que quer a qualquer custo ser livre para amar. No amor a Deus, a si mesmo e ao outro. Fora dessa liberdade do amor, os aspectos negativos será sempre uma prisão para a alma e uma paralisia para o corpo, com muitos tipos de doenças graves. Outra coisa que talvez alguém esqueceu: o perdão é uma decisão. Sabia? Se não sabia, fique sabendo. Eu me decido perdoar. Eu só vou perdoar quando eu sentir a vontade de perdoar fulano. E se você tiver um infarto antes de perdoar fulano, você vai para onde? Tem outro tipo. Everton, não guardo mágoa no meu coração, não tenho rancor de ninguém. E eu vou olhando e vou saindo de perto. Quando eu encontro alguém assim, eu saio logo de perto. Eu não fico perto de alguém que diz isso. Porque é alguém que não mergulha na sua história. É alguém que não refletiu. Teve uma senhora de uns 60 anos que veio me dizer isso. Ela é bem amiga minha. Eu me afastei dela um pouco e vi que eu era para os pés dela. Com 2 anos, ela caminhando conosco na comunidade, ela voltou e disse: Everton, eu tenho muita mágoa dentro do meu coração, eu tenho muita falta de perdão e eu não sabia. O que foi, mulher? Quase que eu dizia a ela: você não disse que não tinha nada? Mas quando ela foi parar para ver a história, o relacionamento com o marido dela, beberrão, cachaceiro, que maltratava ela e que ela foi alimentando, foi desprezando ele, não tendo atitudes de amor para com ele, agindo na mesma medida, ela descobriu o quanto
ela precisava perdoar e dar o perdão. Quem você precisa perdoar? Não me responda. Ou o que você precisa perdoar? No tema perdão, eu coloquei duas observações. Primeira, o pedir perdão é a relação. Segundo, dar o perdão. Tem tempo? Tem tempo, Rafa? Vou tentar resumir. Com 15 anos de idade, hoje eu tenho 46, com um pouquinho de 25, perdi 3 quilos, estou mais jovem ainda. Um amigo me chamou para tirar foto. Bora. Não, onde? No cemitério. Ele disse, tá bom. Ele me chamou para tirar foto, bora. Tá no fogo, eu vou seguir na vamos. Eram os amigos roqueiros. Chegar lá, sexo, droga, rock and roll. Vixe, Maria, é isso aqui. Então tirar foto, subir nas catatumbas, arrancar as catatumbas para. Que a gente queria um crânio, né? A gente queria achar uma cabeça de esqueleto lá para fazer de abajur, para botar no quarto de enfeite. Aí subia, descia, mergulhava, tirar foto, rock and roll. E aí era eu, meu irmão, minha irmã, e meus pais, os meus tios, minha avó, era uma família busca-pé misturada tudo. E eu não tinha uma boa relação com o meu irmão. Eu entrei no rock, logo em seguida das fotos do cemitério, e meu irmão começou na bebida, na cachaça, eu fui para a bebida também. Depois meu irmão, alguns anos, entrou na droga, e aí o meu conflito com ele começou a crescer. E o meu conflito crescendo com ele, eu tomei um ódio dele, profundo. Eu fui vivendo uma relação de ódio com ele. Porque eu era no rock, e ele na droga, vendendo as coisas de casa. E eu fui vendo minha mãe sofrer. Só por ele, não por mim. Eu achava que minha mãe estava sofrendo, era por causa dele. Às vezes a gente é muito egoísta e só diz que é o outro que está fazendo o outro sofrer, mas a gente está fazendo o outro sofrer também. Hoje eu enxergo que eu fiz minha mãe sofrer muito mais do que o meu irmão. E eu fui guardando ódio por ele, a ponto de eu não conseguir pronunciar o nome dele. Quando chegava alguém chamando ele em casa, cadê seu irmão? Eu chamei seu irmão. Eu dizia, grite daí, se ele escutar, ele estava no quintal. O cara olhava assim para mim, cheio, velho, chame lá, vou chamar. Ô palhaço, estão me chamando aí. Era assim. Quando nós sentávamos na mesa para almoçar, um olhava para o outro, o que quisesse mascarar feia tinha o direito de ficar na mesa, o outro tinha que sair. Nós dois não ficávamos no mesmo lugar. Ele tinha que sair ou eu da mesa do almoço. Você acha que minha mãe estava feliz com isso? Né? Quando eu ia dormir, eu comecei a dormir com um facão debaixo da cama. Porque eu digo, se ele entrar para fazer alguma coisa comigo, eu enfio até atravessar a barriga dele. E dizia isso com toda a convicção. Se ele entrasse, eu ia fazer isso. E ao mesmo tempo, um outro lado dentro de mim dizia assim, Senhor Deus, não deixe que eu não levante, porque se eu levantar eu enfio. Não deixe. O ódio me consumia. Mas quando eu vivi essa experiência que alguns viveram, ouvi
e experimentar o amor de Deus, dentro de mim foi mudando. Foi diminuindo o ódio, eu comecei a rezar. Gente, se você pegar a carta de São João, no capítulo 3, ele vai dizer: aquele que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Eu comecei a ir para a igreja, eu lia mais de 100 vezes esse capítulo e ficava repetindo 1000 vezes: aquele que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Eu dizia: não, eu deixei o rock, eu deixei a cachaça, mas ainda tenho um ranço com meu irmão. Eu dizia: não, aí eu voltava: aquele que ama a Deus, eu amo a Deus, eu estou deixando tudo. Mas eu via que eu não tinha uma boa relação. Tinha melhorado, mas eu não tinha ainda uma boa relação com meu irmão. E foi quando Deus me deu a graça de um retiro, meu irmão ir para o retiro, e lá eu pude pedir o perdão a ele. Nós dois saímos lavados de lágrimas.